coloquem no chat aqui o nome completo e a categoria em que se inscreveu, se foi professor ou aluno, entre parênteses mesmo, para que vocês possam confirmar a presença no encontro. E, mais uma informação, que ao decorrer da apresentação, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma intervenção, vocês podem colocar no chat, que será realizado um debate ao final da apresentação. Agora, irei passar a fala para a nossa primeira ministrante. Evanda Helena Bezerra Sobral é graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual da Paraíba. Participou como bolsista do PIBID entre janeiro de 2015 e março de 2018. Foi bolsista do PIBIC na cota de 2018-2019 e monitora da disciplina de Educação Infantil 2, 2019. Atualmente, participa do projeto de extensão Educação e Cidadania, os Direitos Humanos e o ECA no currículo escolar. Tem experiência de educação, onde atua cultora na rede privada de Campina Grande e atuou como coordenadora pedagógica em um curso de idiomas e gestora escolar da rede pública municipal de Queimadas. Então, Helena, fique à vontade para começar. Obrigada, Mariana. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Thiago. Eu falei ali, mas acho que meu microfone estava desligado. Seja bem-vindo. Né? Evangelista também, que já foi participante desse curso de extensão em outro momento. Falou com a gente semana passada, mas eu só vi depois. Então, vocês estão me ouvindo bem? Mais ou menos, Helena, mas acho que... Pela áudio está falhando. Está cortando para mim, aí eu não sei se você... eu percebi... Deixa eu ver se é o fone. Agora ficou melhor? Sim, bem melhor. Bem melhor. Pronto, deixa eu aumentar aqui o volume. Então, gente, o que nós trouxemos aqui nesse primeiro momento é exatamente uma linha do tempo, certo? Para trabalhar sobre esse histórico das leis menoristas no Brasil. Falar desde que momento começou essa discussão e... Abriu para mim aqui. Falar sobre em que momento começou essa discussão sobre as leis menoristas, né? Fazer esse histórico para que se conheça como nós somos estudantes de pedagogia e já pedagogos, professores, não é isso? Então, é muito importante que a gente conheça esse histórico para que a gente saiba valorizar ele, principalmente em sala de aula, como aplicar isso em sala de aula, esse conhecimento. Durante todo o curso, vocês vão ter uma sequência de informações que vão ajudar nesse momento, certo? E é aquela coisa que, quando você perde uma, você vai perder um pouquinho do fio da meada. Como o professor Eduardo, ele bem colocou na última semana de apresentação, os direitos humanos, eles foram criados, né, foram idealizados, tinha uma cor, tinha uma raça, tinha um público, né, e foi nesse momento que começou esse incômodo. Então, é preciso que a gente perceba como isso foi construído, como vai ser. Então, aqui nós temos o processo histórico das leis menoristas no Brasil e a consagração das crianças e adolescentes como sujeitos de direitos no Brasil, certo? Pode passar, Edivânia, por favor? Então, aqui na nossa linha do tempo, nós temos... pode passar, Edivânia? Obrigada. Nós temos aqui o início, né, quando falou-se pela primeira vez dos direitos da criança, foi na Declaração de Genebra, né? Então, em 1924, ali, após a Primeira Guerra Mundial, algumas pessoas ficaram comovidas com o tratamento destinado às crianças naquele período, né? Então, se a gente for lembrar, assim, da questão da evolução da história da criança e da infância, a gente já consegue imaginar que, nesse momento, as crianças, elas não eram
consideradas como humanos detentores de direitos, né? É aquela coisa, se der, a gente ajuda, mas não tinha esse cuidado, não tinha esse olhar mais voltado e cuidadoso para a criança. Então, em 1927, nós temos já aqui no Brasil o Código de Menores, que ficou conhecido como Código de Melo Matos, certo? Então, a gente vai falar um pouco desse histórico. Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 59, nós temos a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Em 79, o Código de Menores, que foi uma reformulação do Código de Melo Matos, quando entra o regime militar. Em 1985, nós temos a importância do Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua. Em 88, nós temos a Constituição Federal do Brasil. 89, a Convenção sobre os Direitos da Criança, que juntos culminaram no sucesso que foi o ECA, que é uma lei, a lei mais moderna, né, nessa questão de proteção à criança e ao adolescente existente no mundo. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem em 1990. Pode passar, Edivânia, por favor. Então, aqui em 24, na Declaração de Genebra, nós temos, ela trazia que é direito da criança ser tratada, alimentada, reeducada, protegida, recolhida, no caso das crianças órfãs, né, e socorridas com prioridade nos tempos difíceis. Então, são básicos, né, coisas que a gente para assim, olha, não, isso aí é uma coisa que hoje em dia, atualmente, isso é o básico que tem que ser feito com a criança. Mas, a chegar ao ponto de entrar no papel isso, e até hoje, né, tem crianças que não são consideradas crianças. Então, imagine isso em 1900 e antigamente, né? Pode passar um pouquinho, Edivânia, por favor. Então, aqui em 1927, nós temos o Código de Melo Matos, né, que foi o primeiro Código de Menores, e o Juizado de Menores, que foi constituído nesse período com o doutor José Cândido Albuquerque Melo Matos, né? Então, ele foi o primeiro juiz da Vara da Infância e da Juventude na América Latina, e por isso o código tomou o nome dele, né, assim, meio que tinha a cara dele. Então, ele era regido pela doutrina do direito penal do menor. É interessante falar sobre isso, porque nesse momento não existiam crianças e adolescentes, existiam menores, né, menores de idade. Então, só era objeto da lei o menor que se enquadrasse na situação irregular. Então, a gente tem que entender o que era essa situação irregular, que nesse caso era a criança e adolescente que era carente, órfã, delinquente, entre outras coisas, certo? Nesse caso aí, apenas, essa lei é voltada apenas para as crianças que estão nessa chamada situação irregular. Edivânia? Então, aqui, ó, nós temos que esse código, ele apresentava um forte caráter higienista e tinha como público-alvo os menores em situação irregular. Então, eles eram tidos como menores em situação irregular, os considerados delinquentes, que eram os autores de crime, né, que naquele tempo o menor cometia crime, né, ou contravenção, ou os abandonados, órfãos, pobres, vadios, mendigos, vítimas de maus tratos, entre outros, né? Então, essa lei, ela se enquadrava apenas para estes menores. Obrigada. Durante o período do Estado Novo, que vai de 37 a 45, foi criado o Serviço de Assistência ao Menor, o SAM, né? Então, o que era o SAM? O SAM, ele era um órgão que fazia parte do Ministério da Justiça e foi constituído através de uma parceria entre a União e a iniciativa privada. O SAM funcionava como um sistema penitenciário para o menor e vigorou até o ano de 64, né? Então, nós tínhamos ali a Escola de Preservação para as meninas e a Escola de Reforma para meninos. Então, nesse período, a gente tem que ver o que era ensinado, né? Não tinha uma preocupação com a educação, de fato. Na escola de preservação, as meninas iam aprender corte e costura, como colocar uma mesa, né? Elas iam aprender a ser donas de casa. E os meninos iam para as profissões, eles iam aprender, fazer um curso técnico de marcenaria, né? Cursos técnicos que profissionalizassem, mas nada que voltasse essa atenção para um cuidado, né, um carinho, uma atenção diferente. Não, era tudo muito seco, era uma penitenciária para as crianças e adolescentes.
Aqui nós temos uma foto, ela é de 1915, onde tem uma criança sendo presa, certo? Então, era normal a criança ser presa, né? E vocês veem que as pessoas assistem paradas, a polícia vai levando, e essa criança não tem nada o que fazer, né? Então, era como, assim, se você entender mais sobre a questão higienista, o movimento higienista, né, eles tinham como objetivo limpar a sociedade, eram médicos e juristas, e eles promoviam ações que visavam essa limpeza da sociedade, né? Então, como poderia limpar? Ah, aquela criança ali, ela é uma possível marginal, ela não tem mãe, ou então ela é muito pobre, né? Então, ela é muito fácil que se torne um marginal no futuro. Então, pegava aquela criança e jogava dentro do SAM. Trancafiava, né? Então, aqui em 1948, seguindo essa linha do tempo, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a declaração, ela traz que ela anuncia uma concepção de direitos humanos bastante ampla, ao considerar como cidadãos todos aqueles que habitam sob a soberania de um Estado, sendo, portanto, detentores de direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Os direitos são para todos. Sendo assim, ao tempo que sou detentor de um conjunto de direitos, isso nos faz também passíveis, né, de cumprir os deveres com o Estado e com os seus concidadãos. Então, se a gente parar um pouquinho para ver, isso é uma discussão ainda muito ampla, né, que as pessoas falam, na escola que eu trabalho, por exemplo, antes de entrar de férias, eu ouvi uma funcionária falando que eram direitos de bandidos, né? Então, assim, são opiniões, né, que a gente sabe que muitas pessoas têm por não conhecer, por desconhecerem, né? Todos são humanos, é um direito para todos, ele vem para proteger a todos, né? Então, se eu aceito que uma pessoa ela seja tratada de forma degradante, em algum momento aquilo pode virar contra mim também. Em algum momento, pode ser comigo que isso aconteça. Né? Se a gente for analisar esse contexto de criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, como o professor Eduardo retomou, ele traz que os judeus não foram os únicos nem os primeiros a serem atacados pelos alemães. Né? Antes disso, outros grupos que eles, bem maquiavélico, né, bem voltado para Maquiavel, dividir e conquistar. Então, eles dividiram a sociedade e, grupo a grupo, eles foram derrotando. Enquanto não era comigo, estava tudo bem. Mas chega um momento em que se virou contra eles. Então, quando a gente vai contra isso, a gente corre o risco também de, no futuro, ser vítima daquela mesma situação. Pode passar, Edivânia. Aqui nós temos o Memorial de Litz, né? As crianças vítimas da Segunda Guerra. Então, aqui nós temos crianças judias, e mostrava a situação, né, abandonadas, sem família, sem adultos, tristes, mal vestidas, famintas, muitas machucadas, né, as que sobreviveram. Então, é uma situação muito triste, foi uma situação triste, e ainda é, sim, mas também nós temos outro momento. Aqui nós temos as conhecidas crianças lobo. Elas são pouco conhecidas na história quando a gente está na escola, né? E aqui nós temos o filme Wolfskinder, de 2012, é um filme alemão, e ele fala exatamente sobre essa situação. As crianças lobo, elas são crianças alemães, né? Onde, quando Hitler ele cria aquele regime para que protegesse os alemães, elas veem esse regime se virando contra elas, né? No momento em que elas são derrotadas, o Hitler foi derrotado, né? E você vê o ódio da população contra os alemães. Então, muitos cometeram suicídios, muitos foram presos, muitos foram mortos, linchados. Mas, e as crianças? Né? Então, as crianças também sofreram, as crianças alemãs. Elas estavam ali porque estavam, eram filhas de alemães, não tinham o que fazer. Mas aí o que aconteceu? Depois disso, começaram a vagar pelas florestas, algumas eram comidas por animais selvagens, outras, as
as pessoas tinham pena e colocavam um pouco de comida no quintal para que elas pegassem à noite e fugissem. Os bebês, eles eram acolhidos em segredo e tinham seus nomes mudados, e as crianças pequenas, mas muitos viviam na floresta e eram caçados também por outras pessoas, pelas pessoas que sobreviveram àquela guerra. Eram caçados com cães, como se fossem animais, e não tinha ninguém para protegê-los também, né? Então, aqui em 1959, nós temos a Declaração Universal dos Direitos da Criança, porque só declarar que todo mundo é humano não bastou. A criança, ela continuou, né, e em muitos casos ainda continua, como uma pessoa que não tem direitos. Então, aqui nós temos o 6º princípio, que ele fala que para o desenvolvimento completo e harmonioso de sua personalidade, a criança precisa de amor e compreensão, criar-se-á sempre que possível aos cuidados e sob a responsabilidade dos pais, e em qualquer hipótese, no ambiente de afeto e de segurança moral e material. Salvo circunstâncias excepcionais, a criança da tenridade não será apartada da mãe. À sociedade e às autoridades públicas caberá a obrigação de propiciar cuidados especiais às crianças sem família e àquelas que carecem de meios adequados de subsistência. É desejável a prestação de ajuda oficial e de outra natureza em prol da manutenção dos filhos de famílias numerosas. Então, esse documento ele foi muito importante também para a construção do ECA, né? Vocês vão ver isso mais à frente em outro módulo, falando sobre essa questão da adoção, né? Então, muita gente fala, mas aquela família ali, não sei porque ainda não perdeu a guarda daquela criança. Mas existe todo um processo, existe toda uma rede de acolhimento que deve existir antes que se tome essa atitude, né? Porque por mais que quando você é pequeno, por mais que algumas situações aconteçam, eu tiro por mim, pelo menos, o meu maior medo era ficar longe dos meus pais. Eu morria de medo do juizado de menores, né? Então, assim, é uma questão que a gente tem que ter essa empatia, sensibilidade para entender também a criança. Edivânia? Então, olha só, em 1979, Natália, tem essa questão do Código de Menores. O Código de Menores foi criado em 27, certo? Então, em 59, chega a Declaração Universal dos Direitos da Criança. O Código de Menores de 1979, ele foi uma reformulação feita pelo regime militar, entendeu? Então, aqui nós temos que é fundado, né, vem para substituir o Serviço de Assistência ao Menor, o SAM, a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, a FUNABEM, né? Então, se o SAM, ele já era bem repressor, a FUNABEM, durante o regime militar, ela é mais repressora ainda. E aqui nós temos a doutrina da situação irregular. Enquanto lá em 1929 nós tínhamos a doutrina do direito penal do menor, aqui nós temos a doutrina da situação irregular, onde menores de 18 anos só eram caracterizados como sujeitos de direito se estivessem enquadrados na situação irregular. E é aquela mesma situação irregular, carência, abandono, delinquência, pobreza, né? Então, as pessoas eram culpadas também por ser pobres, né? Tirava totalmente do governo esse peso dessa falta de apoio, da falta de emprego, da falta de infraestrutura de investimento em saúde e educação. E a culpa era da família que era pobre, certo? Edivânia? E aqui, ó, nós temos que Veronese, ele afirma, né, que sobre o Código de Menores, que ele se propôs no contexto socioeconômico em que viviam os pais, no qual eram pungentes as estatísticas sobre crianças e adolescentes carentes, abandonados, desassistidos ou dado a práticas de atos antissociais, atualizar o conceito dos direitos dos menores, bem como a criação de novas garantias. Entre as profundas transformações ocorridas no corpo social entre 27, o Código de Melo Matos, e 79. Contudo, contemplou um sistema de desrespeito à condição de ser criança, de ser adolescente. As crianças, elas eram trancadas, certo, com outras crianças e adolescentes, né, as crianças, no caso da abandonada, da criança pobre, da criança que vivia na rua,
certo? Ela era trancada com adolescentes que cometiam contravenções, com adolescentes que roubavam, que estupravam, que matavam. E nessa situação, acontecia que muitas delas sofriam esses mesmos abusos lá dentro. Elas eram apenas pobres e abandonadas, né? Então, o que acontece é essa situação. Antes disso, antes do Código de Menores, essas crianças eram presas com adultos, e a situação era mais triste ainda, né? Então, se a gente for fazer essa comparação, também tem isso. E aqui nós temos os meninos durante uma formatura numa escola conveniada com a FUNABEM, né? Os meninos aí da FUNABEM, de shortinho, sem um sapato, né? Bem característico do regime militar, fazendo sentido, né? Então, assim, essa aqui é só uma formatura. Então, eles não podiam considerar que lá dentro da FUNABEM eles tinham uma família. Não, certo? Até sobre o SAM foi dito que era uma fábrica de delinquentes, porque o que eles diziam que fariam para prevenir, né, a formação, quando essas crianças saíam de lá, realmente saíam delinquentes formados, por conta do tratamento que recebiam dentro desses ambientes. Então, em 1985, nós temos aqui o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, né? Então, foi um movimento extremamente importante que aconteceu, e ele era formado por crianças, adolescentes, docentes e membros de diversos segmentos da sociedade civil, né? Então, a importância também dos professores nesse momento, nesse apoio da sociedade em garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Ele foi criado com a finalidade de interferir na política nacional para que crianças e adolescentes pudessem ter seus direitos fundamentais respeitados, mesmo existindo a Declaração dos Direitos Humanos, a Declaração dos Direitos da Criança, ainda assim existia o desrespeito, como ainda existe a condição de ser criança e ser adolescente, certo? Então, esse movimento, ele foi espetacular, ele foi uma coisa maravilhosa que aconteceu, justamente porque ele dava voz à criança. Ele tirava da criança aquela capa de ingenuidade, de quem não sabe nada, não sabe o que vai fazer, não sabe o que quer. E ele fazia, mostrava aqui que as crianças pensam, as crianças sentem, as crianças querem sim, entendeu? Elas podem entender. Então, ele foi muito importante por conta disso. Eu digo foi, porque nesse momento as crianças estavam à frente. Mais à frente, em outro módulo, vocês vão ouvir falar um pouco mais sobre isso, certo? E aqui nós temos uma manifestação pelos direitos da criança na década de 80, né? Então, aqui nós temos os meninos e meninas, junto com a sociedade civil, com membros da sociedade, em que eles tinham aqui, né, várias reivindicações. Por que eu não posso ser criança? Porque ser criança era quem tinha uma família estável, que tinha condições de vida. Se você não tinha isso, você era um menor. E era uma linha tênue, muito cuidado. Mesmo você tendo uma família, tendo nascido em boa família, se você ficasse órfão, você já era menor, certo? Então, assim, era muito perigoso ser criança nesse período, né? Então, aqui nós temos ser de rua é fogo. Sendo negro é muito pior ainda, né? Então, assim, como era ruim, certo? Você ser de rua e você ainda ser negro e ser criança, e como o professor Eduardo, retomando a fala dele, ser mulher, certo? Então, assim, várias coisas que vêm para estigmatizar você e fazer com que você perca seus direitos, certo? E aqui, em 1988, nós temos a Constituição Federal, mas antes de falar sobre esse slide, eu vou passar um videozinho aqui para vocês, eu vou colocar o link dele também aqui no chat, certo? Para caso alguém não consiga acompanhar, que fique travando, então eu vou colocar aqui no chat para vocês, mas eu vou transmitir aqui também. Sobre os 30 anos do ECA. Edivânia, isso, era isso que eu pedi.
Eu vou compartilhar aqui. Vocês conseguem ver a tela? Sim. Sim, Helena. Sim. Certo, por favor, só me confirmem se vocês ouvem com o áudio, certo? Se vocês conseguem assistir com o áudio. Sim. Obrigada. Ok. A lei é fruto de intensos debates, embates e discussões. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente não foi diferente. O ECA é um marco histórico construído a várias mãos, e com ele, crianças e adolescentes passaram a contar com uma legislação própria que lhes reconhece como sujeitos de direito, sendo necessárias medidas em respeito à sua condição peculiar de desenvolvimento. Ao nos debruçarmos sobre a história da construção do ECA, chama a atenção a grande mobilização e articulação de instituições e organizações da sociedade civil, contando com a participação das próprias crianças e adolescentes, do Poder Executivo, do Parlamento, do Sistema de Justiça e até de organismos internacionais. A construção realizada foi fruto de um longo percurso de revisão de concepções e práticas que resultou na superação de uma lei e uma prática institucional que muitas vezes era estigmatizante para as nossas crianças e adolescentes. No final dos anos 70, um amplo movimento começou a unir esforços para garantir os direitos de crianças e adolescentes no Brasil. Chegamos no início dos anos 80 com uma sede de sair do silenciamento e da opressão, uma sede de denúncia, de ação. Né? Então, essa história é muito importante, ela precisa ser contada para que nós não esmoreçamos nesse momento desafiador que vivemos no presente. Assim, no período da democratização, os meninos e meninas de rua surgem como a figura emblemática da situação da infância no país. Também nesse contexto surgem críticas ao termo menor, entendido como discriminatório e estigmatizante, e aumentam as pressões internacionais para o país rever sua política. O Estatuto da Criança e do Adolescente só foi possível por uma sinergia histórica em que se congregaram no momento certo os longos períodos, a história dos direitos da criança, o século de história de defesa dos direitos da criança em âmbito internacional. A convocação da Assembleia Nacional Constituinte configurou uma grande oportunidade para a reivindicação das demandas da sociedade e para inserir os direitos de crianças e adolescentes na nova Constituição, se iniciou um amplo processo de sensibilização e mobilização. Dos movimentos, com a expressiva maioria de 435 votos a favor e 8 contra, foi introduzido o artigo 227 na Constituição de 1988, base normativa para o ECA. É dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, o respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Conquistada a vitória na Constituição, faltava elaborar a lei que revogasse o antigo Código de Menores, e as próprias crianças e adolescentes foram incluídos nesse processo. Eu era educador em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e nós fazíamos oficinas, atividades, encontros, eventos com crianças e adolescentes, especialmente com meninos e meninas de rua,
e discutimos com eles as propostas, as sugestões que eles tinham para a nova lei. Nós sistematizávamos essas propostas e apresentávamos ao grupo de redação que as analisava e as incorporava ou não à proposta que ia ser apresentada ao Congresso Nacional. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei que tem legitimidade porque oriunda de sugestões de toda a sociedade civil organizada. Seus autores não somos nós somos meros redatores, os seus autores foram os pedagogos, os assistentes sociais, os médicos, os advogados, juízes, promotores, enfim, foi a sociedade civil organizada. Qual é a função da justiça? É proteger o fraco do forte. E a gente, então, desperta. Quem é fraco na sociedade? Aí nós começamos a discutir. Quem é mais fraco na sociedade do que a criança? Né? A criança que precisa ser não só amparada, ela precisa ser escolarizada, ela precisa brincar. Como teremos uma grande nação se uma parcela considerável da infância é deixada para trás, ao abandono, na miséria e na fome? Esta é uma lição política central. A sociedade brasileira ganhava uma nova lei voltada para todas as crianças e adolescentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir de então, todos passaram a ser considerados sujeitos de direitos como prioridade absoluta, em uma responsabilidade compartilhada entre Estado, família e sociedade. Neste momento, esta casa recebe uma responsabilidade que se traduz no fortalecimento desses meninos de rua. Meninos esses que são os filhos desta pátria. Câmara dos Deputados do Senado. A sua proposta para que a lei faça justiça a eles que simbolicamente hoje estão aqui sentados e que poderão no futuro ocuparem como deputados e senadores essas cadeiras e dirigirem a sua vida. É uma lei que tem a preocupação desde quando o bebê está no ventre da mãe, todas as políticas preventivas que são necessárias, o suporte à família para que dê a educação, o limite, a formação aos seus filhos, até aquele que não teve essa oportunidade, que houve omissão da família, da sociedade e do Estado, que são os que estão acometidos nas medidas socioeducativas. Aproveito a oportunidade para propor, em comemoração aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, um movimento nacional, capitaneado pelo CNJ, no sentido de cumprimento do comando constitucional que determina prioridade absoluta para a infância e a juventude, e que significa, na sua essência, preferência na formulação e na execução de políticas públicas, assim como destinação privilegiada de recursos. O ECA não seria uma realidade se não fosse pelo incansável trabalho de diversas pessoas, na certeza de que não é possível nomear a todos e todas que participaram desse longo processo. Prestamos uma singela homenagem àqueles que lutaram pela construção e aprovação deste importante estatuto. Então, essa reconexão da história do meu povo, da história da minha família, da história de onde que eu venho, do que nós almejamos, isso, para mim, no meio da construção do ECA, é o que eu trago e é o que eu levo para a minha vida, é o que eu levo para os meus filhos, é o que eu levo quando eu estou no trabalho, fazendo um trabalho de educação, é o que eu levo quando eu dou um abraço na minha comunidade, quando eu encontro com o povo da rua, ou quando eu estou debatendo com as autoridades. Então, isso, para mim, esse é o patrimônio que eu tenho maior. Eu só tenho a agradecer a esse processo que forjou, não eu sozinho, mas vários meninos e meninas pelo Brasil inteiro. Não é justo que as pessoas também de futuro se desprezem no presente. É isso que nós queremos. Não interessa o futuro, interessa o presente. Então é isso. Não basta ficar no papel. Queremos justiça. É isso que nós queremos. Ninguém tem menor.
Bom, vimos que esse vídeo é realmente muito importante e que devemos sempre estar atentos aos direitos e aos deveres das nossas crianças. E agora, para dar continuidade à nossa palestra, eu passo a fala para a licencianda em Pedagogia, Edivânia Soares Policarpo. Ela está cursando atualmente o 8º período na Universidade Estadual da Paraíba. Publicou em novembro de 2019, no 7º ENID, o artigo científico intitulado A Importância do PIBID para Iniciação à Docência, relato de experiência vivenciada na Escola Municipal Carlos Ernesto, no município de Queimadas. Publicou no 4º Sintede o artigo científico intitulado Relato de Experiência, a Formação Continuada para os Direitos Humanos e o ECA no Currículo Escolar. Fez parte do projeto de extensão na qualidade de extensionista voluntária, Contadores de História da UEPB, Griots, da UEPB, realizado no período de 2017 a 2018. Fez parte como ouvinte do projeto de extensão Discursos e Significações a partir da Base Nacional Comum Curricular, realizado no período de 5 de maio a 24 de novembro de 2018. Participou no processo, no período de agosto de 2018 a janeiro de 2020, do Programa de Iniciação à Docência PIBID. Participou como monitora do projeto de extensão Educação e Cidadania, os Direitos Humanos e o ECA no Currículo Escolar em 2020 e, atualmente, no ano de 2021, continua como monitora do mesmo. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Muito bom, estar com vocês aqui mais uma vez. Agradeço muitíssimo a vocês pela presença e a disponibilidade de tempo. Então, eu vou dar continuidade aos slides, falando sobre a Constituição Federal de 1988, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Vemos que aí o artigo 227, ele deixa bem claro que não é somente o Estado que tem esse dever de assegurar o direito de crianças e adolescentes, mas a família, a sociedade em geral. Em 1989, a Convenção sobre os Direitos das Crianças e dos Adolescentes, aprovado e retificado por 196 países. E aí vem a retomada dos textos de 1948 e 1949, que tinha como principal objetivo o reconhecimento das crianças como seres humanos, que antes não tinha esse reconhecimento. Aqui vem o ECA, aprovado em 1990, a Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que dá, então, aos cidadãos, a crianças e adolescentes, o status de cidadão, a doutrina de proteção integral, e tem, então, o abandono do termo menor. Mais uma vez, o artigo 227, que corresponde ao artigo 4 no ECA, que vem aí assegurar, afirmar que é dever da família, da comunidade, da sociedade, todos, priorizar essa efetivação dos direitos referente à vida, à saúde e à alimentação, que é tão essencial para o desenvolvimento integral da criança e do adolescente. Como é que está dividido o ECA?
o ECA ele está dividido em 2 livros, né? O primeiro, ele aborda a proteção integral e os direitos fundamentais, que vai do artigo 1 ao 85. O livro 2, ele aborda os órgãos e procedimentos protetivos, que vai do artigo 86 ao 267. Eu vou só destacar alguns artigos, porque são muitos artigos e incisos, né? Como vocês viram, são 267 artigos mais os incisos. Né? O livro 1, vem o artigo 1 ao 6, né, que fala sobre as disposições preliminares. Então, o artigo 5 é um dos que eu trago, que fala que nenhuma criança ou adolescente ele será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E isso, se ocorrer, né, será punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Este artigo, né, vai estar presente na Constituição, do artigo 227, porque no artigo 227 ele tem outros artigos, né, então lá ele vai estar como o artigo 4, e aqui tem o artigo 7 ao 14, incisos, que ele fala justamente sobre esse direito à vida e à saúde. E eu trago o artigo 11, né, para discutir, que é justamente, e seus incisos, que vai falar justamente, né, sobre as crianças, né, com deficiências, que assim como outras crianças ou adolescentes, elas precisam ser atendidas nas entidades de saúde sem nenhuma discriminação e segregação, né? E aí, esse artigo, ele faz parte do primeiro artigo na Constituição Federal, do artigo 227. Temos aí também o artigo 13, né, os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus trato contra crianças ou adolescentes serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Então, se sabe de qualquer forma, né, de castigo físico que uma criança ou um adolescente, né, de maus tratos, crueldade, deve ser comunicado ao Conselho Tutelar, né, da respectiva localidade. O artigo 15 ao 18b fala do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. No artigo 16, incisos, fala o que? O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Né? O inciso 1, que o adolescente e a criança, eles têm o direito de ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvados as restrições legais. Este artigo do ECA, ele corresponde ao segundo, na Constituição do artigo 227. Né? Aí vem também o inciso 2, que fala justamente do direito a opinar, de se expressar. O inciso 3, ter direito, né, à sua crença, ao seu culto religioso. O 4, né, que a criança e adolescente, né, principalmente a criança nas instituições de educação infantil, ó, de brincar, né, praticar esportes, se divertir, né, e principalmente o brincar. O inciso 5, né, fala participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação. E o 6, né, participar da vida política na forma da lei. E o 7, buscar refúgio, auxílio e orientação. O artigo 17, ele fala do direito ao respeito, consiste na inviolabilidade da integridade física e psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crença dos espaços e objetos pessoais. Então, é necessário que a imagem da criança seja preservada, né, que ela
seja preservada não só na imagem dela, mas da sua identidade, que ela tenha a sua autonomia, que seja valorizada de fato, né? Que ela possa se expressar, né? Que eles tenham aí suas crenças, os espaços, né? Então, é tudo uma preservação bem clara, né? E assegurada, né? Que precisa ser assegurada. O artigo 19 ao 24 do direito à convivência familiar e comunitária. Aí o artigo 20, ele fala: os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidos, né, quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Então, seja o filho, né, da relação do casamento ou não, seja adotivo, né, eles têm os mesmos direitos e qualificações, né, um não tem mais direito que o outro, né, todos têm os mesmos direitos. Ele vai corresponder ao artigo 6, na Constituição Federal, do artigo 227. O artigo 25 ao 27, ele fala da família natural, né, que é justamente formado pelos pais responsáveis ou descendentes. O artigo 28 ao 32, da família substituta, né, é colocado em família substituta por o quê? Por uma guarda, por uma tutela ou uma adoção. Então, do 28 ao 32, né, fala dessa família substituta, do 33 ao 35, da guarda, que essa guarda, quem tem ela, né, deve assistenciar a criança, né, de forma moral, educacional e material. A tutela, né, do 34 ao 38, quem é tutor? Aquele que é nomeado, né, por um testamento ou então um documento autenticado, que comprove que ele é o tutor daquela criança ou adolescente. E aí o artigo 39 ao 52D fala justamente sobre a adoção, que aí é em último caso, né, porque eles apuram todas as questões, né, para se realmente é necessário haver adoção, né, se é realmente a família, ela perde o poder familiar. Então, uma questão, por exemplo, de falta de recursos não é algo que seja, né, feito uma adoção. Não é considerado que a falta de recursos da família seja colocada a criança em adoção, né, seja perdido o poder da família. E aí o artigo 52, ele vai falar da adoção, mas a adoção, né, ainda a adoção internacional. E como é essa questão dessa adoção, né? Primeiro, eles vão ver quem está, né, no cadastro para adoção. Isso no estado, no país brasileiro, nacionalidade brasileira. Caso as pessoas não estejam aptas a adotar, aí sim pode haver uma adoção internacional. Mas só que antes disso, eles vão fazer, né, um relatório. E também é um estágio de convivência, na qual a criança passa um tempo com essa família, né, para ver a relação dela ou do adolescente com essa família. E este, né, vai estar presente no artigo 5º da Constituição, né, do artigo 227. E outra coisa, se a criança fosse residente, né, por exemplo, ela é brasileira, mas ela está residente fora do Brasil. Então, assim, as pessoas de fora, né, os estrangeiros, então, eles tinham prioridade de adotar. Então, eles fazem, né, é bem burocrático as questões de adoção. O artigo 53 ao 59, ele fala do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer.
O artigo 53, ele fala que a criança e o adolescente têm o direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes, né, a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, a criança, né, ela precisa ter igualdade de acesso, mas ela também, né, deve permanecer na escola, o direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores, o direito de organização e participação em entidades estudantis, o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Então, é importante que, né, os pais ou responsáveis, eles, né, participem dessas propostas educacionais na escola. O artigo 56, ele diz, né, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados recursos escolares, elevados níveis de repetência. Então, é preciso que se tenha um cuidado e uma observação, né? Se o que é que está acontecendo, né? Você está sabendo de algum caso de maus tratos com os alunos, né? Os alunos estão faltando muito, há uma evasão, né? O que está levando essa criança, né, a não ir para a escola, né? Então, deve ser informado, né, comunicado ao Conselho Tutelar esses casos. O artigo 60 ao 69, né, ele fala do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Então, eu trago o artigo 63 e o 65, que ele fala justamente da formação técnico-profissional, né, mais conhecido como os programas de jovem aprendiz. O artigo 63, ele vai dizer que essa criança, o adolescente, né, porque são maiores de 14 anos, eles precisam ter, né, um tempo para estudar, eles precisam estar frequentando a escola, né, e não pode haver uma interferência, né, no seu desenvolvimento enquanto adolescente. Então, tem que ter um horário para realizar, né, esse trabalho, né, dos programas do jovem aprendiz, mas, né, ele não pode deixar de fazer suas atividades. E o artigo 65, ele vai dizer que esse adolescente ele precisa conhecer os direitos trabalhistas e previdenciários. Bom, este artigo, né, ele vai estar lá na Constituição, do artigo 223, estamos no artigo 3. Do artigo 70 ao 73, fala da prevenção, no caso. Essa prevenção é dever de todos prevenir, né, ou ameaça ou violação dos direitos de crianças e adolescentes. O artigo 74 ao 80, ele vai falar da informação, cultura, lazer, esporte, diversões e espetáculos. E é nessas questões que devem ser informados justamente o conteúdo que existe nessas diversões e espetáculos, né? Qual o conteúdo que tem ali, né? É adequado? Então, é necessário que seja informado, né? As crianças e adolescentes, eles vão ter direito de diversões e espetáculos, mas desde que seja de acordo com a sua faixa etária. O artigo 81 a 82, né, fala dos produtos e serviços.
é justamente, né, produtos e serviços que não podem ser prestados para crianças e adolescentes, como a venda de bebidas alcoólicas, armas, explosivo e cigarro, essas coisas. São produtos que é, né, proibido para crianças e adolescentes. E então esses artigos eles vão tratar justamente disso. O artigo 83 ao 85, inciso, fala da autorização para viajar. Né? Caso a criança ela precise viajar e ela não esteja acompanhada de um pai, um responsável, ela precisa de uma autorização. Então, esses artigos vão tratar justamente disso. O artigo 86 a 89, incisos, né, do livro 2, ele fala justamente da política de atendimento. Então, o artigo 87, que eu trago, incisos, corresponde ao artigo 7 da Constituição Federal de 1988, no artigo 227, que ele menciona justamente as políticas sociais básicas para o acesso aos serviços, programas e projetos sociais, né, para a criança e o adolescente, né, são políticas de atendimento, né, que são serviços especiais, né, de preservação e de atendimento, né, principalmente atendimento médico e psicossocial, né, para vítimas de negligência, de maus tratos, né, para essas crianças que foram vítimas, ou adolescentes, né, vítimas desses maus tratos, de crueldade, de abuso. Então, esses artigos, eles vão tratar justamente disso. Do artigo 90 ao 94A, fala das entidades de atendimento. E o artigo 95 ao 97, incisos, fala da fiscalização das entidades, né? Essas entidades, elas precisam ser fiscalizadas, né? E quem é que faz essa fiscalização? É justamente o judiciário, o conselho tutelar e o Ministério Público, né? Todos eles precisam fazer essa fiscalização às entidades. O artigo 98 fala das medidas de proteção, né, disposições gerais. O artigo 99 ao 102, incisos, das medidas específicas de proteção. O artigo 103 ao 105, da prática do ato infracional. E o artigo 106 ao 109, dos direitos individuais. O artigo 106, né, nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Parágrafo único. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos. O artigo 110 e 111, né, fala das garantias processuais. O artigo 112 ao 114, das medidas socioeducativas. E essas medidas socioeducativas, né, eles vão detalhar nos artigos seguintes, que é justamente a advertência, a obrigação de reparo ao dano, da prestação de serviço à comunidade, da liberdade assistida, do regime de semiliberdade e da internação. Então, quais são os artigos que vão tratar sobre isso, né? O artigo 115 vai tratar sobre a advertência, que é reduzida a um termo e assinada. O artigo 116, da obrigação do reparo ao dano, né? A autoridade, né? Que é muitas vezes que, por exemplo, compense o prejuízo que a vítima teve, por exemplo. O artigo 117, da prestação de serviço à comunidade, né, prestação de serviço à escola, a um hospital. O artigo 118 ao 119, incisos, da liberdade assistida. Então, esse adolescente ele precisa ser acompanhado, precisa ser orientado.
o artigo 120 do regime de semi-liberdade. Então, ele não tem total liberdade, nem é privado da liberdade, né? Ele tem a semi-liberdade. Então, ele frequenta, né, por exemplo, se ele tiver em uma internação, por exemplo, mas ele sai aos finais de semana, mas ele também precisa frequentar a entidade. Então, ele não tem a sua semi-liberdade, então, não tem total, quer dizer, liberdade, né? Ele tem a semi-liberdade. Do artigo 121 ao 124, incisos, fala da internação. Né? A internação é em último caso, vamos dizer, né? É quando, por exemplo, o adolescente, né, ele foi responsável por um ato infracional muito grave. Então, né, pode ser tomada essa medida socioeducativa de internação, ou então ele já cometeu outros atos infracionais. Né? Então, eles vê todas essas questões e vê qual é a mais adequada, né, para ser aplicada, né. O artigo 126 ao 128, ele fala da remissão. Né? A remissão, ela é concedida a partir do Ministério Público. Né? O Ministério Público, ele vai apurar, né, a questão do ato infracional. Né? Então, ele vai analisar a identidade do adolescente, ele vai ver o contexto social, ele vai ver qual foi a sua participação, se foi menor ou maior, então ele vai ver se realmente é necessário um processo ou não, podendo então excluir, né, o processo que seria para esse adolescente, né. O artigo 129 e 130 fala das medidas pertinentes aos pais ou responsável. O artigo 131 ao 135 do Conselho Tutelar. O artigo 136 e 137 das atribuições do Conselho Tutelar, né, que vai aí uma responsabilidade muito grande dos conselheiros, né, de orientar, de atender essas crianças e adolescentes, né, seus familiares ou responsáveis, de requerer serviços públicos como saúde, educação, trabalho, e também de comunicar ao Ministério Público, né, questões de violação de direitos de crianças e adolescentes. Então, é uma responsabilidade muito grande que os conselheiros tutelares ele tem, né, para você ver como é importante, né, a função do conselheiro tutelar. O artigo 138 fala da competência, o artigo 139 da escolha dos conselheiros, né, que a cada 4 anos tem essa eleição. Dos impedimentos vai ser aí no artigo 140, né, no mesmo conselho tutelar não pode ter pessoas da mesma família. O artigo 141 ao 144, ele vai falar do acesso à justiça. O artigo 145, da justiça, da infância e da juventude. O artigo 145, os estados e o Distrito Federal poderão criar várias especializadas e exclusivas da infância e da juventude, né, cabendo ao Poder Judiciário estabelecer sua proporcionalidade por número de habitantes, adotá-las de infraestrutura e dispor sobre Era bom concluir, porque a gente precisaria deixar um tempinho para o debate. Pronto, tá bom. Né? Porque... Tu pode passar, então. Obrigada. Pronto. Esse vídeo, os slides vocês podem mandar para algum. Sim, professora. Olha só, gente. Então, para que a gente dê início ao nosso debate, né, para que vocês possam fazer algumas colocações, nós trouxemos aqui algumas coisas para que a gente possa refletir,
certo? Então, só fazendo uma correção, a imagem que eu mostrei do menino sendo preso é de 1929, não 1915, como eu tinha dito, certo? Aqui nós temos essa reportagem de 1915, e que ela fala o seguinte: um menor condenado por ladrão, o doutor Albuquerque de Mello, juiz da terceira vara criminal, condenou hoje a 6 meses de prisão com trabalhos o menor Apolinário Caetano da Silva pelo crime de furto, né? E aí ele vai falando mais sobre essa decisão. E aqui eu trouxe 2 reportagens atuais, elas são de 2017, a primeira, e a segunda de 2020. Na de 2017, ela fala que o CCJ, ele aprova a internação de até 8 anos para menores que cometerem crimes hediondos. A internação mais longa valerá para crimes hediondos cometidos com violência. Atualmente, a internação máxima é de 3 anos, né? E nessa outra reportagem de 2020, ela fala que do caso Isabelle, da menina que foi morta pela amiga, né? A amiga que matou a adolescente de 14 anos em Mato Grosso é indiciada junto com o namorado, pai e sogro. Inquérito sobre o caso foi incluído e encaminhado ao Ministério Público. A adolescente, no entanto, continua em liberdade e caberá ao Ministério Público. Então, assim, é um convite para que a gente venha refletir sobre essa questão de ser menor e ser criança e adolescente. Então, a gente sabe, a gente vê que, mesmo que não intencionalmente, pode ser uma coisa que não seja intencional, mas quando se fala sobre o menor, está falando sobre uma criança ou um adolescente pobre. Não está falando disso de uma criança ou um adolescente que faz parte da classe média alta, não é isso? Então, esse crime, ele aconteceu num condomínio de luxo. Esse crime foi um crime hediondo, né? Foi um crime de violência, mataram uma menina. Então, mas ali ela é uma adolescente, enquanto que os demais, antes espera-se que apenas os menores cometam esses tipos de crime. Então, às vezes, até a gente mesmo por costume, a gente fala, ele é menor de idade. Não, ele não é mais menor. Agora nós temos o ECA, e o ECA fala que nós temos crianças e adolescentes. Crianças são aquelas de 0 a 12 anos incompletos, adolescente de 12 a 18 anos, salvo algumas questões, no caso até 21 anos, quando é o caso da internação de 3 anos, certo? Então, meninas? Muito obrigada, Helena e Edivânia. Essa é uma discussão realmente de extrema importância, porque a gente precisa conhecer o nosso passado, os pilares que formam a infância, ou qualquer outro setor da sociedade mesmo, para que a gente possa construir um trabalho que contribua positivamente em possíveis transformações sociais, não é mesmo? Então, agora a gente pode abrir o momento do debate. Quem tiver alguma dúvida ou intervenção, pode abrir o microfone, levantar a mão ou colocar no chat mesmo, que a gente vai estar de olho. Fiquem à vontade. Tem alguns comentários, meninas, que é importante ver no chat. As pessoas foram comentando ao longo da fala das meninas. Então, alguém precisa retomar isso aí. Natália Costa, ela fez uma pergunta. Ela questiona: essa declaração foi antes do Código de Menor. Dessa forma, o Código do Menor, sendo mais rígido, anula essa declaração? Durante a minha fala, eu até vi esse questionamento da Natália, e durante a fala eu falei, né, que o Código de Menores, ele está ali de 1927. A Declaração Universal dos Direitos da Criança é de 59, e que depois ela foi reformulada. E ela até comenta na sequência que querem trazer de volta esse Código do Menor, o que a gente vê, né, assim, aquela rigidez, querendo voltar, mas como o Fábio Nice falou aqui, a gente não pode deixar que isso aconteça, nenhum direito a menos. Pode falar, Natália. Antes de retomar, eu esqueci de avisar, né? Depois de 7 horas, assim, tem algumas pessoas que estão pedindo para entrar. Eu até deixei hoje, mas depois de 7 da noite, a gente não vai mais permitir entrar, não. Porque iniciou, né, 18h30. Boa noite a todos, boa noite, professora Lenilda. E eu trabalhei muito tempo na assistência social aqui no meu município, mais ou menos durante uns 10 anos. E eu estava muito
unida, né, a esses casos, a essas crianças, a esses adolescentes, né, participei dos conselhos CMDCA, só não participei do conselho tutelar, mas tudo isso que foi trazido nessa aula, e desde o vídeo, foi novo para mim. Desculpa o barulho, é que o vizinho está fazendo obra aqui. Então, como eu estava dizendo, foi novo e foi muito impactante. Quando eu vi aquele vídeo, eu fiquei arrasada. Arrasada. Eu sabia que o ECA foi uma conquista grande, mas eu não tinha ainda a dimensão dessa conquista, né? E através daquele vídeo, eu fui procurar saber, fui pesquisar sobre o Código de Menor e, nossa, como eu fiquei arrasada. Eu acho que eu passei umas 2 noites sem dormir, só pensando nisso, né? E uma dúvida que ficou quanto à apresentação de hoje foi uma primeira dúvida. Antes, lá no comecinho das leis, né, até que idade era considerado menor? Nas primeiras leis. Até os 18 anos de idade, eles eram menores. Né? Então, quem estivesse nessa situação irregular, né, nós temos aí as 3 doutrinas, a doutrina doutrina do menor em situação irregular, que é a segunda, da situação irregular. Nós temos a doutrina do direito do menor, que é aquela que é voltada exclusivamente para, e fala as situações daquelas crianças e adolescentes em situação irregular, né, tidas como situação irregular. E nós temos a doutrina que é a do ECA, que é do direito integral, né, onde ela traz todas as crianças, inclui todas, não apenas aquelas crianças que estão em situação de risco, que é uma coisa assim que até atualmente muita atenção, toda a atenção é dada apenas às crianças que estão na situação de risco, mas tem a questão, e a prevenção? Como a criança vai saber se ela está ou não em risco, se eu ainda trato ela como criança e separo a criança do menor, certo? Então, aquela criança que também não está em situação de rua, não está no abandono, não sofre com negligência, ela também é um objeto dessa lei. Ela tem esses mesmos direitos, né? Então, assim, a gente precisa, Natália, está muito atenta em relação a isso. Então, era menor até os 18 anos. Então, nós temos avanços, né? Se você foi preso enquanto menor, cometendo um crime hediondo, né, uma infração, um ato infracional que é considerado com violência, você só pode ficar preso no máximo até 3 anos. Mas aí as pessoas falam, mas vai sair de lá um marginal? É o que a gente escuta muito, né? Mas aí vamos ver em que condições essas crianças são mantidas, né? Quais são as condições dos lares para as adolescentes que nós temos atualmente? Quais são as situações das nossas cadeias, né? Então, assim, às vezes dá medo você falar que você concorda, que você defende os direitos humanos, onde todo mundo deveria defender, porque são muito atacados. Inclusive, como alguém colocou aqui que eu não vi, não lembro o nome, mas colocou aqui falando sobre o caso do trabalho infantil defendido por um deputado por conta da medalhista Fadinha, né? Então, assim, meu Deus, uma coisa é uma criança que, brincando, descobriu uma forma de ganhar a vida e ela ganha se divertindo, brincando, como todo mundo viu durante a competição. Ela brinca, ela é criança. Outra coisa é uma criança... Que é um direito dela, né? Exatamente. Outra coisa é uma criança que tem que acordar cedo para vender bala na rua, que tem que acordar cedo para cortar cana, que por obrigação ela não pode ir para a escola porque ela tem que ajudar em casa, como aconteceu muito durante essa pandemia. Ainda O desenvolvimento do esporte em si, ele nunca vai ser algo que vai machucar a criança. Até porque se fosse, ela não queria praticar. Porque para alguém chegar no nível que ela chegou, para ser uma medalhista olímpica como ela chegou, treinando várias mulheres ali mais experientes que ela do pódio com 13 anos, quantas horas ela treinou por dia? Se ela realmente não gostasse, cara, ela não estaria ali. Então é um talento natural. Ela se dedicou muito. E aquilo é apenas um reflexo de tudo que ela fez.
Entendeu? Então, não é um trabalho. Não existe um meio pelo qual o deputado está usando disso, de uma medalhista olímpica, que deveria ser um motivo de honra, para estar trazendo uma ideia de retorno histórico, né? Quer que a gente volte ao século XX? Exato. Então, além de que é um esporte, né? Nem seria considerado assim uma categoria de trabalho, por exemplo. Ela está exercendo, ela está praticando um esporte. Exatamente. E para quem percebe, né, poder acompanhar um pouquinho da vida dela antes, era basicamente o sonho da vida dela, né? Desde muito cedo, tipo, vídeos dela com 5, 6, 7 anos em cima de um skate. Então, era o sonho da vida dela, ela está realizando agora. Não tem nada a ver com outros tipos de trabalho para a infância. Aproveitando esse gancho aí da questão de que a Helena falou, né? Eu tenho uma pessoa na minha família que uma enteada, ela participou desse programa aí o programa que vai, Helena, que você falou aí, eu esqueci agora, meu Deus, eu perdi a palavrinha. Esse programa que não é, que os menores não vão para uma cadeia, vão para medidas socioeducativas. O SAM? O SAM era em 1900, né, do menor. O lado menor, né? É um programa que existe, né, que é uma política que existe até a lei, que é os sinais, inclusive um dos encontros que a gente vai ter daqui acho que vai ser o 4º encontro, vai falar justamente das medidas socioeducativas, né, porque existe uma lei para isso, que é a lei dos sinais. E eu falei com a adolescente, que agora ela saiu porque ela completou 18 anos. Assim, estudou lá, fez curso profissionalizante. Então, assim, está querendo trabalhar com manicure, maquiadora, que foi os cursos que elas fizeram lá. São programas excelentes que tem lá. Realmente, a ideia é reeducar, ressocializar, né? Agora, o problema é, o Estado precisaria ter mais políticas, porque chegou aqui, fora, muita gente criminaliza demais, e aí não dá oportunidade para essas pessoas também. Então, precisaria de ter uma política, por exemplo, para essas pessoas que saem dessas medidas socioeducativas, desses programas de ressocialização e reeducação, que elas pudessem já ser inseridas em uma empresa, em algum, justamente para terem essas oportunidades. Então, acho que o problema é que falta política, a lei não existe nenhum problema com a lei, existe com a ausência do Estado, né, que não tem criado, possibilitado as políticas que são necessárias. Eu acho também, professora, que essa seria uma temática de grande importância a ser trabalhada nos encontros de formação continuada de professores, né, porque eles estão em contato, né, nós, como profissionais de educação, estamos em contato direto com a sociedade, com as famílias, e aí seria um meio da gente sensibilizar essas pessoas. Isso. Porque aqui no meu município, um município de pequeno porte, teve um caso há uns 4 anos atrás. A mãe perdeu 4 filhos, né, porque ela não teve condições mesmo. E a sociedade se revoltou contra a lei, se revoltou contra o conselho tutelar, porque pegou e tomou os filhos da mãe, né? Então, se a sociedade reconhecesse como era antigamente e hoje, os direitos que as crianças têm de hoje, né? Essas crianças foram tiradas da mãe, por quê? Quais direitos estavam sendo violados? Como era que as crianças estavam sendo cuidadas? Né? E como é que elas vão passar a ser cuidadas agora? Então, se a comunidade em si tivesse uma formação, um entendimento geral do que é direito e do que é dever, isso seria bem mais fácil de lidar com esse tema, né, que mexe tanto com a gente.
Então, eu acho que seria de grande importância começar a trabalhar isso com o professor, para que o professor possa trabalhar de forma interdisciplinar dentro das suas aulas. E eu acho que nem foi o Conselho Tutelar, né? Porque nem é papel do Conselho Tutelar fazer isso. Deve ter ido para a vara da infância. Isso. E Mas aí, é porque, como é cidade pequena, tudo é culpa do Conselho Tutelar, né? As pessoas têm os Conselho Tutelar como vilão, né? Inclusive, a gente vai ter um encontro onde a gente vai discutir o papel. Inclusive, nós temos aqui, fazendo o curso, conselheiros que podem até se colocar, né? Fiquem à vontade, justamente porque vai ter um encontro só para falar do papel do Conselho Tutelar, para se tirar essa ideia, porque as crianças acham que o Conselho Tutelar é a polícia que vai, quando ele existe justamente para proteger, faz parte do sistema de garantia de direitos que está previsto no ECA. O Conselho Tutelar faz parte desse sistema, né? Então, ele não está ali para punir ninguém, ele está ali justamente para tentar proteger e garantir os direitos, né, das crianças e adolescentes, mas há uma visão muito deturpada, né, em relação a isso. Mas vídeo, você disse, é falta de conhecimento mesmo. No vídeo que a senhora postou, inclusive, a mulher, ela era conselheira tutelar, né, e ela colocou que muitas vezes também a sociedade enxerga ela dessa forma. Isso. Né, e eles sofrem muito, professora, sofrem porque eu acompanhei de perto o trabalho dos conselheiros tutelar e não é fácil. Não é fácil ser conselheiro tutelar na nossa sociedade. Isso. Tem mais alguém aqui por aqui, né? Tem uns comentários de Fabinice, né? Tem um comentário bem interessante, e as meninas podem ler. Se ela quiser falar, usar o microfone, né? Rayane. Fala, Fabinice. Fique à vontade, mas ela colocou o comentário aqui, se as meninas quiserem comentar aqui o que ela colocou, se já foi contemplado. Também, a gente pode passar aí ainda uns 10 minutos, né, na discussão, não tem nenhum problema. Eu só vou avisar aqui a minha turma que está me esperando, que eu já chego, mas podem continuar aí o debate. Então, o comentário que a Fabinice fez no chat retoma um pouco a discussão sobre o trabalho infantil. Ela colocou: rememorar os tempos em que as crianças eram tratadas como infratores e marginais é bem doloroso. Porém, é preciso estar alerta, pois o tempo presente inspira cuidados e atenção para com a garantia dos direitos das crianças. A fala do presidente essa semana, naturalizando o trabalho infantil, é bastante preocupante. Não aceitaremos perder nenhum direito já conquistado e lutaremos por novas conquistas para que nossos meninos e meninas exerçam sua cidadania de forma plena. É isso. Tem uma questão aqui da Karine, em que ela questiona como fica a questão da redução penal que vinha sendo discutida, né? Não foi aprovada, né? Assim, graças a Deus, e aos movimentos sociais, nenhum direito a menos, certo? Então, como a professora Lenilda até já colocou, que a gente precisa de uma participação maior do Estado, são políticas, a gente precisa de políticas de ressocialização, como outra colega colocou aqui embaixo, precisa vencer esse preconceito que acha que aquela pessoa que ficou ali, então, pau que nasce torto, morre torto. Essa visão é muito antiga, gente, muito antiquada, a gente precisa substituir isso por uma abertura, dar uma segunda chance. Quem nunca errou? Certo? Alguns cometem erros maiores que os outros, mas quem nunca errou? Então, quem já nasceu sabendo também. Exatamente. Precisamos aprender. Exatamente. Uma didática sobre isso, aí relacionada já na minha área, a gente nasce aí com habilidades motoras, mas para a gente praticar determinado esporte, por exemplo, a gente precisa treinar. E, inicialmente, a gente vai ser ruim naquilo, porque, como eu já falei anteriormente, a gente não nasce sabendo. Mas a prática faz com que eu melhore, e se eu seguir nesse caminho, eu vou me tornar muito bom naquilo, né? Então, existe a necessidade da paciência, do cuidado com as pessoas que sofrem algumas necessidades maiores. Então, é isso que falta um cuidado, faltam políticas que ajudem e apoiem
pessoas nessas situações de dificuldade. Aí, muitas vezes, acabam outros grupos de pessoas julgando por essas pessoas estarem sofrendo, pelas crianças, né? Se tornarem até, às vezes, delinquentes, ou pessoas que sofrem por meio da sociedade. Mas é um problema de uma falta. Pode mais chamar delinquente. Não uma agregação deles. Tiago, desculpa, eu tenho para não passar. O microfone está fechado, professora. Tiago, abriu agora, né? Delinquente era a linguagem que se utilizava no Código de Menores, né, e no de Melo Matos, se eu não me engano também. Agora é menores infratores. Aliás, nem sei se usa menores infratores, porque o termo menor também ele é muito pejorativo, né? É isso. Em alguns casos, usa-se o termo sujeito privado de liberdade. Né? Sim, se eles forem, né, privados, se eles estiverem no programa, né, das medidas socioeducativas. Porque o programa existe. Oi? Porque, assim, o programa, quando Gente, eu acho que ela está falando com a gente, não, ela está falando com o pessoal da extensão, que ela disse que estava terminando. Ai, meu Deus. A senhora está em duas chamadas ao mesmo tempo. Meninos, eu estou aonde, hein? Eu acho que a senhora está na extensão. Isso. Pronto, é porque eu abri a turma aqui, mas eu estava com o telefone desligado na turma. A senhora fechou o microfone. Agora, aqui, não. Não, professora, quem está falando é alguém da outra turma, que está falando que a senhora fechou o microfone. A senhora está em duas ao mesmo tempo. Então eu vou sair, vocês podem continuar com esse debate, que está muito interessante, pode passar mais uns 10 minutos, se quiserem. E eu vou para lá mesmo, porque eu nem tenho monitora nessa turma aí, eu preciso realmente ir para lá, né? Agradeço a presença, mas continuem, que as meninas aí vão continuar, tá? Com vocês. Valeu, professora. Até. Boa aula. Obrigada. Então, tchau, professora. Ótima aula, viu? Vou fechar, acaba tudo. Então, esse é o problema. Eu quem abriu, eu sou a pessoa. Então, é melhor a gente se despedir logo, né? Para a senhora ir para a sua aula em paz. Só tinha a Mariane ali que ela fez um questionamento para a Edivânia, e a Edivânia já respondeu, né? Ela perguntou se é verdade que é dever único e exclusivamente do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes, todos os direitos à criança ou adolescente. E a Edivânia já respondeu aqui no chat também. Não é dever só apenas do poder público, né, mas de todos, né, na sociedade geral, do Estado, da família. Isso, todo mundo. Então, gente, assim, eu agradeço muito a presença de vocês. Boa noite. E eu espero que, a partir desse curso, né, ele dê aquele pontapé inicial para quem ainda não faz, né, que eu sei que tem pessoas aqui que já têm voltado a esse cuidado para a criança e para o adolescente, você ter atenção para a forma que você fala com a criança, como você trata as crianças, para que no futuro ele não seja um adolescente problemático também pela forma que você tratou ele durante a infância. Ninguém gosta de ser maltratado, ninguém gosta de grito, ninguém gosta de apanhar, né? Ninguém gosta de ser tratado como um saco de lixo, como um animal. Saia daqui, isso não é para você. Você está prestando atenção em assunto de adulto. Por que não explicar? Ninguém fala com adulto dessa forma, então vamos ter mais atenção na forma que a gente fala, trata as crianças, certo? Então, muito obrigada, boa noite. Passo a palavra para minhas colegas. Agradeço a presença de vocês, muito obrigada, né? Muito rica a discussão, a gente sempre aprende junto com vocês através desse debate. Então, uma boa noite a todos.